Que aí eu gravando isso Beleza, aqui, ok. vocês vão poder acessar depois e quem perder também a explicação pode aproveitar as dúvidas de vocês aí. Bom, deixa eu tentar melhorar aqui então. Vou colocar em tela cheia, tá? Ok. Vocês conseguem ver em tela cheia aí? Documento? Só se eu botar para exibir em tela cheia. Ah, então pera aí. Porque aí fica ruim que eu não consigo ver o chat também. Eu não sei porque que esse negócio ficou desse jeito. É, estranho isso. Bom, mas dá pra ler aqui mais ou menos. Vou começar. A ideia dessa lista. Todo mundo está me escutando aí, né? Dá um ok aí, ou o Vitor fala alguma coisa. Eu tô escutando ok. Tá, então tá bom. Sim, ok. É, vocês perceberam que o nome da lista de exercícios eu já coloquei até como situação problema. Porque na verdade é colocar vocês numa situação real de trabalho, né? Que o mercado vai exigir de vocês agora, daqui a uns meses, né, quando vocês terminarem o curso, num estágio ou até num freelance que vocês pegarem aí para ganhar o dinheiro por fora, que até mesmo esse negócio de pandemia deve favorecer bastante esse tipo de mercado, né? É aquela situação de que vocês vão precisar chegar num cenário parecido com esse da lista de exercícios, que seria, por exemplo, um pequeno empresário ou alguém que tem um escritório, por exemplo, um escritório de contabilidade da vida, precisando resolver alguns pepinos de infraestrutura de computadores, em geral, né? E aí esses problemas de infraestrutura muitas vezes vão estar relacionados a problemas de rede. Então essa lista de exercícios ela traz um cenário para ver como é que vocês se comportariam, né? Como é que vocês pensariam em solucionar esses problemas que foram listados aqui por um determinado cliente. Então a lista fala assim, né? A empresa de logística, vamos nessa, LTDA, possui 20 computadores e relatou os problemas listados abaixo. Né? Aí o dono fala assim, que a empresa reclama de alto custo de contas telefônicas, todo usuário reclama na lentidão na abertura de arquivos recebidos que não estão que estão no caso localizados em outras máquinas. Quando ele fala em outras máquinas, aqui seriam máquinas na mesma rede local, tá? Por exemplo, eu estou lá no escritório e tem meu colega do lado pegar um arquivo que está na minha máquina. Ele sente lentidão nesse processo, nessa hora de acessar os meus arquivos. Aí outra reclamação é com relação à demora na impressão de documentos, planilhas, né, no caso de clientes, e orçamentos quando eles precisam acessar então a impressora. Ele fala ainda que existe uma impressora de grande porte ligada a uma estação de trabalho, então tem um computador que tem uma impressora ligada a ele, e aí quem precisa imprimir acaba, na verdade, solicitando a No caso aí, ela está sendo compartilhada pela rede do computador, né? isso aí, e não compartilhada na rede como se estivesse ligada direta ao roteador ou a um switch. Direto na placa dela, né? Então tem um computador lá que tem uma impressora ligada por um cabo USB, né? E quem quiser imprimir tem que se comunicar à impressora a partir daquele computador que está servindo a impressora na rede. Sendo que ele relata lá que a impressora é de grande porte e apresenta interface para a rede, então ela poderia estar ligada diretamente à rede. Ele não falou que interface de rede é essa, mas independente de ser Wi-Fi ou cabeada, o cenário é muito semelhante, né? Você configura
a impressora para ela ter um IP na rede local. Beleza? Então, acabo respondendo para vocês aí como solucionar o caso da impressora. Perceberam? Né? Então, assim, no caso dessa reclamação da impressora, que sugestão vocês dariam para o cliente? Tira essa impressora da máquina e coloca ela direto ligada à rede. Como é que faz essa configuração? Ou segue passo a passo no manual da impressora, né? Ou, se for rede cabeada, conecta diretamente ela pela interface de cabo e por uma máquina ligada à rede manda buscar a impressora, alguma coisa assim. Mas não precisa entrar em detalhe de como vai fazer essa configuração de funcionamento da impressora. A resposta seria: retire a impressora do compartilhamento a partir do computador e conecte diretamente à rede. De preferência, utilizando cabo. Perfeito? Né? Então, são soluções que, por exemplo, como é que você justificaria isso, né? Pessoal, tá cortando? O áudio está vindo um pouco cortado mesmo. Tá cortando? Eu vou tirar o meu vídeo aqui para ver se melhora, tá? Oi, melhorou? Ou continua cortando? Agora reduziu os cortes. Reduziu um pouco o corte? Tem gente achando até que é a gravação que pode estar cortando. Não, continua cortando mesmo. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Estranho. Será que é a gravação que está causando isso? Não sei. Vou tentar me conectar a outro roteador aqui. Espera aí. Oi, vocês conseguem me escutar? Melhorou? Acabou o corte? Aparentemente acabou. Beleza. Eu me liguei direto a outro roteador aqui. Mais para frente a gente pode fazer uma outra atividade de... Opa, tem gente falando brabo aí. Tá cortando muito? Não, acho que isso daí é bom. Tá positivo, beleza. Então vamos lá. Até o item 3, quando eu fui explicando para chegar à impressora, foi tudo bem? Para mim tá ok. Vamos ver se alguém teve dúvida aí. Então, não, beleza. Digo por causa do áudio, né? Vou continuar, tá? Então vamos lá. O dono reclamou lá de alto custo em contas telefônicas. Ele reclamou de lentidão para acessar arquivos remotos na rede. E reclamou também da impressora. Aí a impressora eu praticamente dei a resposta, né? Quando a gente chegar ali nos quesitos de resposta, eu volto a esse item para exemplificar. Aí no quarto item ele fala assim: utilizam um DVD RW para gravação de backups, que fica numa máquina na rede. Esse negócio de backup por CD ainda é utilizado, mas eu não sei se vale uma sugestão de melhoria para esse backup.
até mesmo, eu acho que eu comento naquele outro vídeo que eu passei para vocês lá de Tira Dúvidas, eu falo assim sobre essa questão de backup no DVD, que, por exemplo, se a empresa define que o backup vai ser feito nas sextas-feiras, quem é que vai ficar sexta-feira depois do horário esperando o CD terminar de gravar para poder guardar aquele CD, né? E outra, aquele caso muito famoso do World Trade Center, né, que derrubaram as 2 torres, etc., que fez com que empresas que tinham backup na segunda torre acabou perdendo dados e foi à falência, etc. Tal. Essa história do CD ou DVD de backup costuma ter aquela indicação de você ter que ou levar o CD para casa ou guardar ele em algum outro local, uma outra edificação que não seja o escritório, né? Porque imaginando uma situação, por exemplo, de incêndio, sei lá, pegou fogo lá no escritório, né? Como é que você vai fazer para recuperar o backup se o backup era físico e era aquele CD? Então hoje, pra vocês perceberem, né, essa lista ela vai variando as respostas à medida que a tecnologia vai avançando. Hoje, uma resposta boa para essa questão poderia ser, primeiro, a utilização de um store de backup, mas aí teria que ver a questão de custo, né, questão de preço, e aí definir configuração de agendamento para que esse backup fosse feito de forma automática. Vocês esse semestre estão estudando ou em serviços de rede ou em sistemas operacionais de redes, aí eu não sei qual das duas disciplinas vai acabar pegando esse conteúdo, mas eles vão acabar explorando com vocês scripts em Linux, por exemplo, para fazer configuração de agendamento de backup, geração de listas de usuário, né, coisas para automatização por scripts, por exemplo. Então, existem soluções que não são complicadas de fazer, mas que tem o custo de, por exemplo, dispositivo. Ô, professor, desculpa, quais as soluções que cortou na hora? Cortou? Uma delas seria... Pode falar? Tá cortando? Como é que tá? Agora tá dando para ouvir. Tá, vou devagar. Uma das opções seria, por exemplo, sugerir a compra de um store de backup. Se vocês forem, por exemplo, no site da Dell da vida, vocês vão ver vários stores lá de alguns teras, que são dispositivos que você liga à rede e eles são próprios para você fazer backup. Você pode comprar algumas fitas e esse backup ele é feito em fitas que você consegue restaurar os dados depois. Aí eu estava comentando que tem essa questão de scripts Linux, por exemplo, em Windows também dá para fazer, mas nesse semestre vocês devem ver na disciplina Sistemas Operacionais de Redes ou em Serviços de Redes alguma coisa relacionada a script para agendamento de tarefas, né? Então, uma solução seria por aí. Outra solução, eu acho que nesse momento mais viável, seria sugerir algum serviço em nuvem para realização de backup. No 5. No item 5 ele reclama ali da demora no envio de e-mail de documentos para o cliente. Quando, por exemplo, precisa de enviar e-mails com folders, cartazes, quer dizer, arquivos mais pesados um pouco, em que precisa fazer upload. Então, quer dizer, reclamação de envio de e-mail lento quando anexa arquivo, a gente percebe que o problema é no upload. Solução para isso? Provavelmente está relacionado ao serviço de internet que o camarada contratou. Vale a pena nessa resposta que vocês forem dar envolver também
a manutenção da infraestrutura interna, né? Pode ser que ele esteja com algum problema de cabo. Então, o primeiro momento seria revisar o cabeamento. E, em segundo momento, verificar o plano de internet. Pode ser que o plano de internet ele seja muito bom em download, mas seja ruim em upload. Meu exemplo em casa que eu posso falar para vocês, né? Vocês vão perceber que para eu subir esse vídeo vai ser penoso. Eu tenho Vivo cabeado ainda com par metálico. Eu não chegou fibra justamente no meu prédio. Na minha rua já tem Vivo fibra, mas aqui no meu prédio não colocaram antes da pandemia e agora eu vou ter que esperar. Esse meu serviço de internet, por exemplo, o download dele é de 15 megas. O upload é de 1. Então, quando eu vou subir um vídeo no YouTube, por exemplo, eu tenho problema. Problema no sentido de lentidão, né? É muito diferente assistir vídeo aqui em casa do que subir vídeo. Bom, esses picotes que estão dando para vocês na minha fala pode ser também alguma coisa relacionada a essa limitação de upload. Tudo bem até aí? Derem um ok para ver se para eu não me sentir sozinho. Show, beleza. Vamos lá para o 6. O servidor de e-mail é externo à empresa, é contratado. Isso daí pode ser que fuja um pouco do nosso conteúdo, porque isso está mais relacionado a serviço de redes. Mas é muito comum hoje as empresas contratarem serviços de e-mail externo, né? Por exemplo, contratar uma conta do Google G Suite, que você vai ter além do serviço de e-mail. Hoje teria também serviço em nuvem, talvez resolvesse até a questão do backup do camarada já. Serviço de ferramentas Office de escritório e de webconferência, né? Então, essa daí pode ser que a resposta, ou uma resposta boa para esse item 6, seria associar o custo de ter um serviço de e-mail externo a um serviço de backup em nuvem, por exemplo. Eu particularmente não recomendaria fazer ou criar, né, fazer uma configuração e criar um servidor de e-mail local, né, com um servidor sendo colocado em um computador no escritório, porque isso demandaria mão de obra, inclusive de manutenção, e um técnico responsável para a manutenção desse servidor de e-mail, incluindo backup dos e-mails, né? Mas vocês fiquem assim à vontade para dar uma resposta ao item 6, diferente da que eu estou sugerindo, né? Porque na verdade eu não estou respondendo efetivamente, estou dando sugestões de resposta. Tudo bem esse item 6? Ô, professor? Sim. Só te perguntar aqui, então essa questão do servidor, você está sendo colocado como um problema, mas então o fato dele ser externo já não é bom, então? É bom, talvez seria uma boa resposta rever o contrato. Uhum. Entendeu? Essa daí é uma forma de você terceirizar algo que a sua empresa não tem uma expertise, né? Por exemplo, É uma forma da gente o quê? Você terceirizar um serviço em que você não tem expertise dele. Por exemplo, essa empresa ela é de informática? Ela é uma empresa já especializada em suporte em computação? Não. Então, para que colocar um servidor dentro da empresa e um técnico ali dentro para dar manutenção nesse servidor?
é equivalente a você ter, por exemplo, funcionários que precisam viajar de vez em quando, e aí, por causa disso, você vai comprar um ônibus e vai contratar um motorista. Entendeu? Entendi. O custo de um ônibus é muito alto. Do motorista é menos do que do ônibus, mas também é um custo. Então, poderia ser, às vezes, um custo de um serviço, né? A contratação de um serviço poderia ser um custo muito similar a ter um técnico já. Não vai nem chegar ao custo de ter um técnico, na verdade. Então, vale a pena manter um serviço externo. Então, aí vocês... Sim, tudo bem? Entendi. Tá. Aí, para resolver os itens da reclamação do cliente, eu coloco aqui, né? As respostas devem conter, então, indicações dos possíveis pontos críticos que possam estar gerando os problemas listados anteriormente, com proposta de solução e justificativa. Então, no item 1, que o camarada reclama de valor de conta telefônica, de repente ele tem mais do que uma linha ali dentro, né? Então, a indicação seria: contrate apenas uma linha telefônica e utilize sistema de ramais. Né? Configure um PABX ou contrate serviço VoIP. Entenderam? Vocês estariam utilizando essa recomendação de como dar a resposta, né? A partir desse item, dessa orientação do item A. O item B aqui, sobre as respostas, ele ainda fala assim: colocar, né, um esquema mostrando a topologia física, os possíveis elementos, hub, switch, roteadores, pontes ou qualquer outro dispositivo na rede que justifique e justificar a aquisição desses dispositivos. O que esse item B está falando aí? Por exemplo, no caso da impressora, a gente não falou em ligar a impressora diretamente à rede? Então, vocês podem desenhar um esquemático mostrando como era a impressora ligada ao computador e como ela vai ficar ligada direto a um switch. E aí, esse switch é um equipamento que, se o cliente não tiver, ele vai ter que comprar. Não precisa especificar modelo de switch, nem especificar valor do switch. Se colocar, a resposta fica mais completa. Entenderam? Vocês podem, de repente, achar assim: eu vou colocar essa impressora ligada direto ao roteador e aí depois perceber que tem problema conceitual aí. A impressora ela precisa estar na mesma rede que as outras máquinas. Não é isso? Então, o roteador, a gente viu que o roteador tem a função de ligar redes diferentes. Num esquemático, o interessante é você colocar os computadores e a impressora num switch, e o switch é o roteador que vai te levar à internet. Isso vai deixar independente a situação de como a internet está sendo fornecida para esse cliente. Entenderam? Dê um ok aí para mim se tiver tudo entendido. Beleza. Porque, por exemplo, eu tenho lá um modem... Entendi. Né? Porque eu tenho um modem e o modem ele é roteado, mas tem portas de switch. Tudo bem. Mas se essa internet chegar, por exemplo, a partir de um único cabo lá, né? Se for uma internet a rádio, a gente não sabe como é que é o sistema de rede do camarada lá. Então, considere que tem lá um roteador e desse roteador você vai ligar ao switch e do switch vocês vão fazer as ligações. O item C aqui, sobre as recomendações de resposta, ele fala assim, ó: indicação de uma forma de backup. Aí isso daí a gente já discutiu bem, né? Se vai ser mídia, a localização para justificar no caso da utilização de mídia. Né? Vou fazer então o uso mesmo de um storage de backup. Eu não vou contratar um serviço em nuvem. Então esse storage vai ficar onde? Ele vai ficar no escritório?
Se ele for ficar no escritório, coloque até mesmo, pode colocar ele no esquemático lá, né, ligado ao switch, esse equipamento Story de backup, mas você tem que recomendar a retirada da fita e levar a fita embora para casa ou para algum lugar diferente, que não seja sei lá, o edifício onde a empresa funciona. Tudo bem isso aí? Mas sendo em nuvem, a resposta já é autoexplicativa, né? É só indicar um desses serviços em nuvem. Se tiver como dar um exemplo, é bom. Contrate um Dropbox, contrate um Microsoft Node, né? Ou é Node, né? Note, né? Deixa eu até... Acho que é isso, né? Ou então o Google Drive da vida. Na letra D aqui, também na recomendação de resposta, ele coloca assim, né? Forma de compartilhamento da internet, proxy, NAT, roteador, etc. A gente não falou de proxy, a gente não falou de NAT, a gente falou de roteador e falamos de alguns etc, né? Eu acho que nesse caso vocês não precisam entrar muito a fundo, mas sobre o NAT, se alguém aí tiver conhecimento ou lembrar, é o OneDrive, justo. Obrigado, Aquila. Não é o OneNote, é o OneDrive. Se alguém tiver noção de como funciona a configuração de um NAT no roteador, né, e sentir que vale a pena falar sobre isso, ou até mesmo questão de proxy, e achar que isso vai ajudar, fique à vontade para utilizar na sua resposta. Mas esse cenário não está se configurando muito com necessidade desses conceitos, não. O proxy, por exemplo, ele permite você configurar a partir, por exemplo, do navegador de internet, alguns parâmetros que você poderia utilizar para acessar o seu computador de forma remota. Desculpa. De forma remota, como se você não estivesse na rede local, mas sim de forma local numa rede que está remota, né? Exemplo, vamos supor que eu tenha algum aplicativo que eu só consiga usar quando estou no IFES, e aí estou trabalhando remotamente em casa agora. A partir de uma configuração de proxy, eu consigo colocar meu computador dentro da rede local do IFES. O NAT. O NAT é uma tradução de endereços locais para endereço válido. Muitas vezes utilizado para compartilhamento de aplicativos, né, ou de aplicações. Também serve, em alguns casos, para dar permissão a acessos remotos, máquinas que não estão localmente ligadas à rede, mas basicamente quem utiliza a NAT aí são esses caras que compartilham servidores de jogos, né? Ou tem, por exemplo, um website e ele quer tornar esse website público a partir de uma máquina que está numa rede local. Ou ainda tem aquela pergunta que fala sobre o servidor de e-mail. Se vocês sugerirem o empresário aí, no caso o cliente, colocar um servidor de e-mail local, ele vai ter que fazer uma configuração NAT para que esse servidor de e-mail seja visto via internet também. Tá certo? E aí a questão do roteador, ele acaba entrando ali, né? Roteador, suítes, etc. Eles vão estar dentro dos diagramas, ou do diagrama no caso,
explicando como você configuraria a rede ou esquematizaria a rede do cliente para solucionar os problemas. Aí coloca aí ainda observações. Suponha que todas as máquinas estão divididas em 2 salas e ocupam andares, o 1º e o 8º do prédio. Então, nesse caso, vocês podem, na hora de montar o diagrama, fazer igual a gente fez lá no Pact Trace, naquelas atividades em que tinham 3 salas. Nesse caso, teriam somente 2 salas no seu diagrama e um cabo ligando uma sala a outra. Observar que aqui não existe uma necessidade de isolamento entre as salas para a rede lógica. Então, não há necessidade, ou no caso vocês vão julgar, né, mas de utilização de roteador entre as salas para fazer a ligação. Eu posso, a partir de um switch, puxar, né, um cabo e ligar um outro switch que vai estar no 8º andar. Tudo bem aí? Correto. Aí, professor, deixa eu te perguntar. No caso, Isso. então, você falou sobre... Agora você está picotando, vai devagar aí. Você falou sobre o item B. Oi, não escutei. Não escutei. No item B... Ok. Está ouvindo? Sim. Sobre os aparelhos, você falou que a gente pode, talvez, poder colocar o valor de aquisição, é isso? No item B, você pode colocar, por exemplo, qual a marca do switch, modelo, se julgar necessário. Uhum. Tá? Por exemplo, o cara falou que possui 20 computadores. Você vai ter que colocar pelo menos um switch com 24 portas. Então, nesse sentido que é interessante você especificar o modelo do roteador, do switch. A marca eu acho que é irrelevante nesse momento. Podemos deixar para marca e modelo específico, né, de um determinado switch e preço para o nosso projeto final, que lá vai ter uma tabela de orçamento, tá? Então essa atividade uma hora vai aparecer mesmo. Aqui. Tudo bem? Entendi, é correto. Então seria mais assim, é um switch? Tá bom, mas é um switch de quantas portas? 8 portas, 12 portas, 24 portas, 48, né? Aí quem sugerir, por exemplo, um switch de 48, teria que justificar por que um switch de 48. Vocês vão ver que de um switch de 24 para um switch de 48 portas, o preço aumenta bastante. Às vezes vale até mais a pena você ter 2 de 24 do que um de 48. Né? Então, nesse momento, fica aberto para vocês darem a resposta. Tá bom? Vocês fiquem tranquilos, assim. E é interessante que essa lista ela não tem muito assim resposta errada, né? Pode ser que não fique tão boa a solução, mas vocês vão conseguir sugerir melhorias. Sobre a questão do custo de contas telefônicas, observar que vocês mesmos já vão supor, bom, se tem aumento de conta telefônica, se tem alto custo de conta telefônica, é porque todo mundo usa telefone, né? E ele deve, então, nesse caso, utilizar algum formato aí de telefonia VoIP, né? Ou compartilhamento por ramais, e concentrar tudo num plano só, num pacote só. Estou aberto aí para perguntas. Tem gente que colocou assim, muito bom, sim, muito bom, então acho que está muito bom.
Tô vendo assim, ok, beleza. Deve ter sido durante a minha fala, né? Algumas coisas, né? Não precisa de pesquisar sobre pacote de telefonia nesse momento. Eu acho que seria o caso de você sugerir, se tiver mais do que um plano de telefone, unificar tudo em um só e sugerir o uso de um PABX para distribuição em ramais. E esse PABX, ele pode ser inclusive um PABX VoIP, que aí você consegue fazer ligações via internet. Porque se todas as 20 estações de trabalho, que tem 20 computadores, né? Se as 20 estações de trabalho, cada uma tiver uma linha telefônica, sem dúvida o valor aí está absurdo, então precisa tornar tudo uma linha só. Tá certo? É uma resposta mais simples. Agora, a negociação sobre pacote, qual pacote escolher, isso ficaria a cargo mesmo de cliente ligar para uma operadora e sugerir a ele ter apenas um único plano empresarial. Isso, tá? É uma coisa mais simples. Nesse momento eu quero simplificar as respostas também, tá? Pessoal, mais alguma coisa? Podem continuar depois tirando dúvida por fórum, WhatsApp, tá? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou pausar inclusive o vídeo para o vídeo não ficar muito grande, para poder postar ele no Ava depois, tá bom? E aí eu vou assim estender então o prazo de entrega da lista para a semana que vem. E esse vídeo eu acho que até amanhã de manhã eu consigo colocar ele no Ava e aí eu aviso, né? Para quem perdeu esse nosso encontro aqui ao vivo, a gente vai ter como tá revendo esse vídeo. Beleza? Professor? Sim. Pode perguntar aqui, nesse item D, no número 3 aí, em relação ao capeamento... Item 3. Item 3. Da letra B. Letra B. Para resolver os itens de reclamação, né, as sugestões, o que precisa ter. Aí, no item B, o cabeamento utilizado, é isso? O que você acha que o camarada vai usar no escritório dele? Fibra ótica ou cabo par trançado? Provavelmente o trançado, né? Perfeito, é isso aí. A fibra, você pode sugerir ele utilizar do primeiro para o 8º andar. Isso se passar de 100 metros, senão acho que nem precisa colocar a fibra ali. Entendeu? Entendi. Essa expansão da rede seria possivelmente novas conexões, se precisar, né? Isso. Se colocar novos computadores, como é que você vai ligar esses computadores a essa rede? Que aí foi a questão que eu comentei, né? Um switch com 24 portas, você conseguiria colocar, além dos 20 computadores, você já viu lá que tem impressora para colocar, 21. Tem o roteador da internet, 22. Então ele já vai estar cheião, né? Então, necessariamente você precisaria ter ou mais um switch, ou um único switch de 48 portas. Percebeu? Entendi. Né? Ou você sugere então já, além do switch de 24, ter um outro de 24 ou ter um de 48.
Vantagens de você ter 2 de 24. Se queimar um switch de 24, você substitui um de 24. Se queimar um de 48, o escritório vai parar e você vai ter que substituir um de 48. Percebeu? É bem melhor ter 2, então, né? É. Talvez até 3. Gerar uma redundância, alguma coisa. Não sei. 2 tá bom, né? Não preciso pensar nesses detalhes, não. E aí no compartilhamento poderia manter o padrão que seria o roteador mesmo, né? Sim. Aí vai depender da necessidade de fazer acesso remoto. Observe, inclusive, que você estando com 2 salas separadas, mesmo assim o camarada consegue ter um único serviço de internet, né? Ele consegue compartilhar de uma sala para outra, se ele lançar o cabeamento de uma para outra, né? Entendi. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Ok, então, para mim tá ok. Beleza. Aí eu vou aguardar então vocês fazerem essa lista até a quarta-feira da semana que vem. E aí, na semana que vem, inicia uma outra quinzena, né? Que a gente está sendo assim obrigado a colocar ali aqueles mapas de atividades. Então eu vou colocar material lá na semana que vem, mas com a intenção de que vocês vão estar vendo esse material só daqui a 2 semanas, tá certo? Para ficarem bem tranquilos, fazerem essa lista com calma, discutirem entre vocês as respostas se precisar e eu poder também olhar e avaliar e dar uma pontuação para vocês. Beleza? Então é isso. Foi a Ana Luísa que articulou comigo ali no WhatsApp ou foi a Milena? Foi a Milena, beleza. Então tá, Milena, obrigado, foi ótimo. E aí sempre que vocês precisarem, né, então essa comunicação entre vocês e o líder de turma é boa porque já chegam para mim com uma solução, né? Por exemplo, faz uma web dia tal aí que vai ajudar e a gente faz, né? Ok? Um abraço para vocês então, pessoal. Tem gente digitando aí, Beleza, né? boa noite. Boa noite para vocês. Fechou. Até mais.